Olá, sou Alexandre Lucinski e nesse vídeo de número 5 do desafio de 30 vídeos em 30 dias, um a cada dia, conforme eu expliquei no vídeo 1, hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre a questão do delegar que eu falei no vídeo 4, mas agora sobre aspectos de qual é o skill das pessoas envolvidas no processo. Uma questão muito importante é a gente conhecer a si mesmo e as pessoas que nós formos alocando a nossa equipe de uma forma ou de outra, seja num modelo CLT, seja no modelo PJ, seja em parcerias de algum tipo, considerar o perfil das pessoas envolvidas e considerar o nosso perfil. É uma questão muito importante e eu tenho uma longa jornada onde eu, num certo instante da minha vida, fazendo consultoria e com muito conhecimento em tecnologias de internet e o efeito da tecnologia sobre os processos de mudança, eu dei muitas consultorias para empresas de RH. Nessa dinâmica de empresas de RH, sejam empresas de vários tipos, de recrutamento, seleção, placement, de assessment, de desenvolvimento humano e assim por diante. Dentro dessa abordagem, eu tive acesso e conheci o negócio mais profundamente. E uma das coisas que me atraiu bastante foram os instrumentos psicológicos que são usados em alguns contextos do RH. Eu até entendo que tem psicólogos mais puristas que questionam o uso desses instrumentos psicológicos porque sempre é uma visão parcial do ser humano. E normalmente, nessa visão parcial, as pessoas rotulam o indivíduo em função do resultado daquele teste ou daquele instrumento de autoconhecimento. Mas sabendo usar, ele é bastante útil. E na minha jornada pessoal, eu fui usando esse tipo de instrumento para mim mesmo, no processo de me aprofundar, me conhecer, para aplicar dentro da minha empresa. Depois eu acabei usando em vários projetos de consultoria, principalmente projetos de transformação organizacional. Depois acabei incluindo em várias mentorias minhas, onde o processo de autodesenvolvimento, num trabalho coletivo, é extremamente rico, porque traz muitos feedbacks entre as pessoas. Considerando essa introdução aos instrumentos de autoconhecimento, eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte: você, como empreendedor digital, está começando a constituir uma equipe. Então você está trazendo as primeiras pessoas. Eu até brinquei, né, que a gente, num primeiro instante, procura o faz tudo, né, para de alguma forma, numa equipe pequena, onde a multiplicidade de demandas é muito grande e o número de recursos é muito baixo. E aí eu coloquei muito no aspecto de que a gente tem que olhar os dois lados, de quem contrata ou de quem estabelece uma equipe e de quem é contratado ou é alocado à sua equipe. A questão importante é começar sabendo um pouco mais de você. Como você se comporta, como você age, quais são os seus skills, dos vários tipos, os seus skills mais leves, os seus skills mais fortes, os hard skills, os soft skills, as suas capacitações técnicas, as suas capacitações, nem diria a palavra capacitações, as suas competências técnicas, as suas competências de relacionamento, as suas competências de liderança e assim por diante. Quando a gente começa a se conhecer melhor, fica mais fácil a gente criar uma equipe com pessoas que complementam o nosso perfil, para que a gente tenha uma situação de melhor resultado. O que eu quero dizer? A gente tem os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Se a gente investe muito tempo para desenvolver nossos pontos fracos, digamos que eles sejam ruins ou medianos, o máximo que eu vou conseguir é fazê-los medianos ou bons.
Mas se eu invisto nos meus pontos fortes, eu consigo fazê-los excelentes. Isso já é um conceito muito antigo. O Peter Drucker já falava isso, e provavelmente essa frase é dele. E aí a gente começa a perceber o seguinte: se eu sou muito bom em algumas coisas, que tal eu complementar pessoas que são muito bons em outras coisas, mas que essas outras coisas que as pessoas são muito boas, elas cobrem os meus pontos fracos, onde eu sou mediano ou medíocre. Medíocre no bom sentido, onde eu não tenho competência para aquilo. Quando a gente consegue fazer isso, de compor competências, a gente vai estruturando uma equipe que tem muito poder, porque é uma soma de pessoas que estão atuando no seu melhor, compondo uma com outra nos diferentes skills, para que a gente consiga um resultado melhor. Mas tem algumas coisas essenciais, que é a competência nossa de se comunicar e se relacionar com outras pessoas. E isso também é importante das outras pessoas para com a gente. Ou seja, as competências interpessoais que fazem com que o relacionamento seja saudável e produtivo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Muitas vezes a gente olha no início pessoas em função da sua área de conhecimento técnico. Eu preciso de uma pessoa de copy. Eu preciso uma pessoa de tráfego. Eu preciso um design. Eu preciso um gerente de projeto. Eu preciso, e assim por diante. Preciso de um contador, preciso de um financeiro. Tudo isso é verdade, mas essas competências técnicas, elas devem trazer junto outras características. Eu preciso de pessoas que se relacionam adequadamente, que compõem com o meu perfil, que estabeleçam uma relação de confiança, porque eu posso ter relações CLT, eu posso ter relações PJ, eu posso ter relações PJ com pessoas que estão em home office, eu posso ter relações PJ com pessoas que estão em home office que têm mais de um cliente, ou seja, você não é o cliente exclusivo. Para cada caso, você tem que considerar as questões dos perfis que estão envolvidos. E para cada caso, é bom explicitar como a gente funciona e compor e entender como os outros funcionam. Lógico que sempre que a gente procura pessoas, a gente tem um nível de incerteza muito grande, porque o ser humano é sempre uma caixinha de surpresas. O que eu quero dizer? Por mais que a gente ache que conhece alguém, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar um aspecto que é como uma caixinha de surpresa, que você abre e aí sai alguma coisa que você não imaginava que saísse. Seja no bom sentido, seja no mau sentido. Os instrumentos, eles te dão algumas visões parciais. Aí parece utópico usar instrumentos para ajudar essas questões. Mas eu fui muito feliz porque eu comecei usando uma ferramenta muito popular no mercado, o MBTI. Eu acabei estudando mais a fundo, usei vários níveis do MBTI, as várias formas de aplicação em vários contextos, e eu fui entendendo como eu funcionava nas condições normais de temperatura e pressão, como eu funcionava nas condições de estresse, como eu me posicionava nos diversos aspectos. Lógico, como eu falei, isso pode trazer uma visão parcial e trazer rótulos, e os rótulos podem ser bons ou ruins. Particularmente nessa ferramenta, eu sou um INTJ. São as 4 letrinhas que caracterizam o meu perfil. E um INTJ, só para ilustrar, é uma pessoa que é o título que se coloca é o estrategista. Considerando que eu tenho um diferencial a favor do aspecto de estrategista, eu fui me especializando na questão de visão estratégica, planejamento estratégico, visão de longo prazo, tomadas de decisões de melhor qualidade, tomada de decisões de questões de altíssimo impacto, né? Porque era um terreno onde eu me dava bem.
E considerando o raciocínio que eu acabei de falar há poucos minutos, eu procurei ser cada vez melhor naquilo que eu já era bom. E eu fui buscando excelência nesse sentido. Isso é um aspecto muito importante, porque na hora que eu ponho tanta ênfase na visão estratégica, na visão do todo, na visão da dinâmica do processo de tomada de decisão, eu preciso compor com outras pessoas que têm um perfil mais executivo, mais executor, porque eu acabo ficando na esfera do estratégico mais do que eu devia se eu considerasse a empresa de eu sozinho ou eu presa. Então eu preciso chavear para outros contextos, onde eu sou mais executivo, mas onde eu não performo tão bem. Sabendo disso, eu fui compondo a minha equipe sempre com perfis complementares, de diversas formas. Né? Então, em alguns instantes, para aliviar a minha carga, eu contratei uma excelente secretária executiva, com um perfil executor por excelência, com qualidades de relacionamento muito boas, então facilitando a interação comigo e dela com a equipe. Quando eu fiz isso, eu fiz uma das questões importantes, que quando a gente trabalha na mentoria, a gente fala o seguinte: faça uma lista de tudo aquilo que você gostaria de delegar para outros, para que você pudesse estar fazendo as coisas que você está mais motivado e que você faz melhor. Como exercício, isso é extremamente interessante. Mas para a implementação disso, se você não compuser com os perfis adequados, você vai se frustrar. Porque todo mundo também tem seus pontos fortes e fracos. Todo mundo tem as tarefas que ele executa melhor e as que ela executa pior. Todo mundo tem suas preferências. Uma ferramenta dessa, ela mostra preferências das pessoas. Só para entender mais, um dos aspectos que a ferramenta, quando eu quis entender o que significa mostrar preferências, o desafio que me foi dado é o seguinte: eu sou canhoto para escrever. Falei, legal, agora você pega a caneta na mão direita e escreve com a mão direita. Ah, horrível. Ah, mas se eu me esforçar, vou escrever melhor? Vou. Tem pessoas que se desenvolveram para escrever com ambas as mãos, é ambidestro? Sim. Tem pessoas que conseguem chavear e ser destro e virar canhoto, ou ser canhoto e virar destro? Sim. Mas isso consome muito e isso não quer dizer que é a forma mais simples e qual é a preferência natural da pessoa. Então, o fato de eu escrever com a esquerda e não com a direita é uma preferência que para mim parecia algo muito simples, mas para o mundo externo é uma caracterização. Este é canhoto, aquele é destro. Legal. Então isso mostra o que uma ferramenta quer dizer. Você tem preferências em vários aspectos. E você decide de que forma, você reage de que forma, você percebe de que forma e assim por diante. Né? E isso é importante saber. Né? Então, por exemplo, quando você tem que demitir alguém ou desligar alguém da equipe, qual é a sua preferência? De olhar para a pessoa e considerar os aspectos humanos da pessoa que você está desligando? Ou você olha para a empresa e enxerga qual é a pessoa mais adequada a ficar e qual é a menos adequada a ficar e tomar uma decisão nessa visão mais empresarial? Lembre-se, dentro desse mundo moderno, onde a gente procura ter mais inteligência emocional e tomar uma decisão de desligamento de forma mais humana, nenhum dos dois meios é ruim nem bom. Depende de como vai ser feito. Deixa eu fazer algumas considerações. Se eu vou desligar uma pessoa da organização, eu tenho que lembrar que a minha responsabilidade é pelo resultado da organização. Eu tenho que perenizar essa organização. Se eu dispensar as pessoas boas
porque eu tenho dó, desculpe, melhor o raciocínio ao contrário. Se eu mantiver as pessoas que eu tenho dó de dispensar, mas elas não são as pessoas boas, eu comprometo o futuro da minha organização. E se minha organização quebrar, fechar, falir, todo mundo perde. Agora, se eu considerar a melhor pessoa para a organização, para perenizar a organização, né, e ajudar de todas as formas o encaminhamento da pessoa que está sendo dispensada para, seja PJ, seja CLT, seja qualquer tipo de relação, ela de repente pode ir para situações e oportunidades muito melhores do que as suas, se desenvolver muito bem e ser feliz, e a gente muitas vezes, tanto um lado como o outro, acha que um desligamento é uma coisa ruim, é uma perda e assim por diante. E eu tive muitas experiências onde o desligamento não foi uma coisa ruim. Foi uma coisa necessária num certo instante, mas que desenvolveu tanto um lado como um outro, e mesmo assim mantendo uma relação pós-desligamento muito sadia e promissora. Quando eu falo tudo isso, é porque a gente tem que entender o nosso jeito de ser. Se eu sou uma pessoa que olha primeiro as pessoas, e eu sei que eu sou o dito coração mole, eu tenho que compor com pessoas que usam a lógica e o raciocínio de uma forma mais intensa e olham o resultado para a organização. E compor com essa pessoa a análise de quais seriam as pessoas a serem desligadas e o oposto disso, quais as pessoas devem ser contratadas. Muitas vezes a gente usa o processo de simpatia e antipatia para tanto contratar, alocar pessoas e desalocar ou demitir pessoas. Não é o melhor parâmetro. Agora, a gente tem que entender, né? Então, vários aspectos interessantes, né? Eu, apesar de ter uma dominância no aspecto intuitivo e, portanto, no aspecto estratégico, e eu o tempo todo fazendo uma análise sempre mais completa, mais profunda, e o meu processo de tomada de decisão é um processo interno, ou seja, os outros não percebem a minha dinâmica que levam a uma certa decisão, faz com que, em condições de estresse, o meu comportamento seja bem diferente. Podem ser vários. No meu caso, quando eu estou sob estresse, eu sou extremamente pragmático e executivo. Straight to the point. Foco no ponto e encaminho uma solução daquilo. E isso choca as pessoas que me conhecem no dia a dia. A questão, inclusive, é tão estranha porque quando eu estou excessivamente focado numa questão que eu estou no estresse e que de repente o tema do estresse é que eu estou tratando, né, do fato que está me estressando, eu posso de repente passar ao lado de uma pessoa e nem percebê-la. E a pessoa achar que eu estou sendo mal educado porque eu não a vi, ou que de repente eu não a cumprimentei, ou pior, a pessoa achar que eu estou de mal com ela e eu estou gelando a relação, que não é nenhum desses casos. Então, o que eu faço? Todas as pessoas com quem eu me relaciono, eu digo, olha, se vocês perceberem que eu estou no nível de estresse elevado e de repente acontecer isso, eu já peço desculpas antecipadamente, mas não é nenhum desses casos. É o seguinte, que o meu desafio interno é tão grande em relação àquele efeito estressor que eu não percebo o mundo externo. Só percebo se eu tiver que focar em relação a algum dos aspectos do meu momento de estresse. Saber dessas coisas faz com que a relação entre as pessoas fique muito melhor. O que eu quero dizer? Se eu sei como você se comporta e você sabe como eu me comporto nos diversos contextos, você não vai fazer uma interpretação errônea do que acontece comigo e nem eu não vou fazer uma interpretação errônea do que acontece com você. E aí a gente sabe compor de formas diferentes. Só que essa simples análise para considerar pessoas para uma equipe, ela é muito mais abrangente. Ela é muito mais abrangente em termos de qualidade das relações dentro da organização. Ela é também muito mais abrangente na relação com o seu cliente e na busca do seu cliente. Então,
Como você vende? Qual é o seu perfil? Qual é o seu estilo de vender? Como o cliente gosta para receber uma proposta e interagir com ela? Qual é o perfil? Tem vários perfis diferentes. Lógico que dependendo do seu comportamento, você atrai mais clientes de um tipo e repele outros, ou vice-versa. Você muda o comportamento, você vai ter outros tipos de cliente. Isso não é bom nem ruim. Isso pode ser extremamente útil se você souber como isso funciona e quais tipos de clientes você gostaria de ter. Quando eu estou pondo na relação de cliente e você, empresa, eu estou pondo esse conhecimento na interface externa. Mas muito mais importante é na interface interna. Como você compõe as pessoas? Porque dependendo do teu viés, você pode compor uma pessoa, isto é, compor uma equipe com uma predominância muito grande em alguns aspectos e com pouca característica em outros aspectos. Deixa eu ser mais explícito, deixa eu dar um exemplo. Eu, dentro da minha atuação, muitos anos como consultoria, eu presenciei situações onde pessoas extremamente executivas, perfil de execução, os categóricos executivos das organizações, né? Que o perfil executivo pode ser do dono, né? Ou da dona, não estou discriminando. E aí ela compõe uma equipe com um monte de pessoas com perfil executivo, com uma preferência na execução, no foco de realização e assim por diante. Mas com uma carência muito grande do perfil estratégico. E, portanto, com pouco tempo dedicado ou nenhum na questão da análise estratégica e na visão estratégica do negócio. E aí eu vejo que, apesar de uma equipe extremamente executora e muito bem preparada para a execução, acaba levando a empresa para um beco sem saída e às vezes até quebra. O Victor Damasio usa uma frase que é muito interessante. Antes de acelerar numa direção, você tem que saber qual é a direção correta. Porque se você está numa direção errada e está acelerando, você está se afastando do teu objetivo. Então você tem que entender que direção tomar para que você possa daí pensar em acelerar. A execução de uma equipe de alta performance, ela pode te permitir a aceleração, mas é necessário estabelecer a direção. Eu muitas vezes uso na mentoria o exemplo do Waze, da ferramenta que a gente usa para navegar da onde a gente está para onde a gente quer. E às vezes a gente vê o seguinte: eu quero ir em um objetivo que está à minha frente, mas para chegar lá, às vezes eu dou uma imensa volta considerando trajetos bem menos intuitivos, e eu chego muito mais rápido e melhor. Por quê? Porque você tem que considerar todas as características do teu caminho. Só que isso pode criar uma situação não intuitiva, que é, pô, mas eu tenho que ir nessa direção, por que nesse instante eu vou para trás, né? Dando uma volta imensa? Vai, porque de repente na visão global estratégica você vai ver que esse é o percurso mais adequado. Quando eu era mais jovem e fazia trilha, eu usava uma outra analogia. Você, quando está fazendo trilha, você pode estar com o olho lá longe, no horizonte, procurando ver para que direção a tua trilha está indo e para onde você quer chegar. Ou você pode estar olhando nos seus pés quando você caminha na trilha. E aí, quando você olha nos seus pés e caminha na trilha, você percebe as pedras, os tocos do caminho. Quando você olha lá longe, você vai tropeçar em pedra, vai bater em toco, vai machucar teu pé, porque você só está olhando longe. Mas olhando longe, você dificilmente vai perder a trilha, dificilmente vai entrar num beco sem saída. Quando você olha os teus pés, você não vai pisar em pedra, chutar pedra, pegar toco e essas coisas. Então você vai cuidar mais dos seus pés. Só que possivelmente você vai perder a trilha ou eventualmente chegar num beco sem saída.
E naquela época, quando eu era jovem, eu já tinha consciência disso. Então eu falava assim, pombas, eu tenho que em certos instantes olhar longe, em certos instantes olhar para baixo. Então eu alternava, né? Quando eu olhava para baixo, eu acelerava meu passo, né? Quando eu olhava para cima, eu procurava diminuir o passo ou estar num lugar onde não tinha pedras, tocos, essas coisas, para que eu pudesse sempre verificar se eu estou no caminho certo, se eu não errei a minha rota, se não errei, não saí da trilha ou estou me encaminhando num beco sem saída. Todas essas analogias são importantes e elucidativas quando a gente considera a dinâmica da organização. E quando a gente está compondo uma equipe, todos esses perfis e a percepção desses perfis é importante. Porque, às vezes, certas características você pode não ter internamente a equipe. E você pode, de tempos em tempos, contratar esse serviço externamente. Vou dar um exemplo concreto. Há equipes altamente performantes, com um viés de execução, pouca visão estratégica, contratam planejamento estratégico com uma frequência maior, com especialistas do negócio maior e que dão a visão e a correção de rota do grupo executivo, não necessariamente tendo esse perfil internamente. Vou dar um contra-exemplo. Se você tem uma pessoa que é altamente estratégica, você tem que compor na execução. E essa composição pode ser com recursos externos. Tem vários modelos de composição. Mas o importante é você saber destas coisas, fazer as escolhas corretas e ir sempre verificando se a escolha que você fez foi a mais adequada, considerando que a responsabilidade final é sempre sua. A gente delega tudo, menos a responsabilidade pelo resultado. Espero que essa reflexão de ferramentas de autoconhecimento e de se conhecer e conhecer mais os outros te ajude no sucesso de compor a sua equipe. Em outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre tudo isso, mas nesse instante eu queria dar essa pincelada para que a gente possa aprofundar isso em outros momentos com muito mais profundidade. Espero que vocês tenham sucesso, espero que você tenha sucesso. Sei que o desafio às vezes é muito grande, sei que quando a gente é jovem e começa a jornada, a gente tem muita coisa a aprender, inclusive da gente. Experiência, ele é é uma palavra importante, porque a boa experiência ela é útil na vida, mas a experiência pela experiência de qualquer coisa não agrega, né? Então tem que tomar cuidado com a palavra experiência. E muita gente confunde experiência com idade. Quem tem mais idade, teoricamente, tem mais experiência. Não é verdade. Conheço pessoas muito mais idosas, com mais idade, e que não tiveram grandes experiências, ficaram numa vidinha simples, num emprego simples, numa tarefa simples e não se desenvolveram. Eu conheço pessoas com pouca idade que viveram desafios fantásticos, usaram bem o seu perfil pessoal para se desenvolverem muito e têm até um diferencial em relação às suas experiências de vida. Então considerem tudo isso de sucesso.